Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós seremos odiados, mas por que seremos odiados? Jesus falou acerca disto. E como nós, entendendo quem nós somos, e o que nós temos que fazer e o nosso papel neste mundo, também seremos odiados. E é isso que a gente precisa entender. Não é uma questão de uma imposição de religiosidade, não é querer impor às pessoas as nossas crenças, os nossos valores. Não é impor às pessoas a nossa religiosidade, não é por isso. As pessoas podem até nos odiar por causa disso, mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com a atitude humana de achar que é possível impor aos outros aquilo que nós cremos, e isto não é possível. O que a gente precisa entender é que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, para andarmos segundo as obras que Cristo praticou, para sermos seus imitadores, para revelarmos o Pai, para sermos luz no mundo, vivendo neste mundo como Ele, pois Ele nos capacitou para isso. Nós fomos feitos filhos para revelarmos o reino e a glória do Pai, para que a gente possa encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Quando Jesus falou acerca disso em João 7, no versículos 6 e 7, ele diz: Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Então, ele está conversando com os religiosos acerca disto. E é dessa questão que fala. Se nós falamos o que o mundo quer ouvir, beleza, não tem problema nenhum. Se agimos como o mundo, simplesmente a opinião, o que nós pensamos, vai fazer a menor diferença, pois agimos como as pessoas que não conhecem a Deus. Se andamos na carne, na realidade, estamos andando e vivendo como qualquer pessoa. Nós somos chamados para vivermos segundo as virtudes de Deus, de maneira que, tendo o entendimento que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, que nós somos luz neste mundo, o sal desta terra, nós somos chamados para andarmos como Cristo. Por isso a santificação. A gente santifica não para que nós possamos ter acesso a Deus e estar na presença de Deus. Nós praticamos, nós santificamos, nós vivemos o reino de Deus para que as pessoas possam ver Deus através de nossas vidas. Pois a obra de Cristo é que é suficiente, plena, para que nós sejamos colocados na presença de Deus. Tendo a consciência de que estamos na presença de Deus e unido com Ele, com o nosso Deus, então não temos outra maneira de viver. Tendo da sua natureza, sendo coparticipante dessa natureza e tendo a convicção de que, segundo a palavra, que nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, a maneira de viver deste mundo, as obras que iremos praticar são as obras que revelam Deus. Seremos odiados por causa dessas obras, porque revelaremos que as obras que fazem são más. E quando a gente fala de obra, do que a gente está falando de fato? Das nossas relações, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Pois é através desta relação que nós revelamos o conhecimento de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o seu amor, a sua bondade, a equidade. Quando nós entendemos isso, aí fica claro. Pois as nossas obras irão revelar Deus, irão revelar a maldade das pessoas. Agora, se nós o que fazemos é praticarmos as mesmas maldades, que diferença fará? Nenhuma. Na realidade, simplesmente expressamos que não entendemos a salvação, que não entendemos o reino de Deus, que não entendemos a sua vontade. Simplesmente continuamos a viver a nossa vida segundo a carne, segundo a natureza humana, revelando imaturidade e falta de conhecimento. A gente precisa amadurecer. Precisamos caminhar para a maturidade, para que, caminhando, possamos deixar as obras das trevas, revelar
Cristo, pois quando revelamos Cristo, revelamos o Pai, quando revelamos o Pai, revelamos o seu reino, sua vontade, seu querer, e aí sim, as obras que fizermos são obras que revelam a maldade do ser humano. Mas precisamos amadurecer, precisamos santificar, precisamos ser plenos de Cristo, não para alcançar alguma coisa, mas para sermos a luz que Deus planejou que nós fôssemos neste mundo. Pois somos chamados para vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, o seu querer neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.